É sempre um prazer falar com você. Bem-vindo, bem-vinda para mais uma aula do curso de Práticas das Lutas e Artes Marciais. Eu sou o professor Fábio Oliveira, você já me conhece, e seguiremos juntos durante essa jornada que tem muito a nos ensinar. O título dessa aula é Lutas e/ou Jogos de Oposição, e nossa pauta vai passar por 3 tópicos importantíssimos para dar prosseguimento ao nosso curso. O primeiro tópico vai informar o que são jogos de oposição e por que eles aparecem com muita potência em ambientes formais e informais de ensino e aprendizagem das lutas, que estão intimamente ligados aos conceitos acadêmicos e são conhecedores das últimas pesquisas em pedagogias das lutas e esportes de combate. O segundo tópico, princípios condicionais das lutas, vai orientar nosso olhar atento às características e princípios fundamentais para que uma prática corporal seja interpretada como luta. Já o terceiro tópico, principais ações corporais das lutas, influenciará diretamente na composição das nossas futuras aulas como professores de educação física, capazes de tematizar as aulas com o intuito de dialogar, experienciar e fruir a partir dos gestos motores, que envolve as principais ações corporais das lutas. A aula de hoje vai estabelecer um debate que buscará respostas para as seguintes perguntas. Eu, professor de educação física, posso ensinar lutas? Eu, faixa preta de karatê, posso ensinar judô? Para ensinar kenjutsu, eu preciso ser mestre de kenjutsu? Conforme nossas leituras, aulas e debates vão acontecendo, essas perguntas encontrarão respostas e, assim espero, outras dúvidas surgirão. Gosto da intenção de uma pauta propor mais perguntas do que respostas. O pesquisador curioso expande seu conhecimento no percurso que realiza a fim de encontrar respostas. Talvez este seja o grande estímulo desse nosso encontro. Peço para você, agora, responder essas 3 perguntas. Vamos lá, responda, por favor. Antes de entrar na definição de jogos de oposição, precisamos verificar algumas considerações sobre jogo. O Huizinga, em seu livro Homo Ludens, define o jogo como uma atividade livre, que produz alegria e satisfação ao jogador, sempre de forma harmônica e mudando o mundo desigual para igualdade, ainda que temporal, ou seja, durante o momento do jogo. Essa definição está no livro Jogos de Oposição, Ensino das Lutas na Escola, de Sérgio Luís Carlos dos Santos. Certamente essa obra será citada diversas vezes ao longo dessa aula. O mesmo autor apresenta outros autores, como Sila e Omenaka, 2009, quando quantificam em 8 os elementos pedagógicos que definem o conceito de jogo. Então, o jogo é fonte de alegria, de júbilo e prazer. Basta observar um jogo e olhar a reação dos participantes. Percebemos sentido dentro da atividade lúdica. O jogo constitui um fim em si mesmo. Não se busca metas extrínsecas. O jogo é recrear. O jogo é espontâneo e voluntário e é escolhido livremente pelos participantes. A interação entre os jogadores promove autonomia. O jogo proporciona a aprendizagem. Principalmente para as crianças, é fonte de cognição relacional e ambiental. O jogo é uma forma de expressão. Valoriza constantemente a representação simbólica de sentimento, preocupação e experiência. O jogo implica participação ativa. Coloca o participante como protagonista dentro daquela ação. O jogo
possui convergência com as condutas sérias. Principalmente para as crianças, o jogo passa a ser ferramenta para inseri-las na realidade, permitindo, a partir das experiências, determinado progresso pessoal. O jogo constitui um mundo à parte, que possibilita que nos percamos no espaço-tempo do jogo quando absorvidos pela mágica da atividade lúdica. Vamos ler juntos essa definição de jogos de oposição, citando Santos, 2012. Essa definição você encontra no livro Jogos de Oposição, Ensino das Lutas na Escola, do mesmo autor já citado. Vamos à leitura. Acompanhe aí junto comigo. Os jogos de oposição caracterizam-se como uma atividade lúdica que envolve o confronto entre duplas ou grupos, na qual cada participante tem a intenção de vencer, sem valorizar o contexto de competição para não excluir os perdedores, impondo-se ao outro pela tática ou pelo físico, sempre respeitando regras e convenções relativas à sua segurança e à de seu oponente, sem jamais deixar de lado o componente lúdico e prazeroso, uma vez que os opositores são livres para criar e ter o jogo como objetivo principal. Agora, eu te convido para analisar a imagem. Temos aí uma aula de educação física escolar e notamos um jogo de oposição. Observe que as lutadoras, né, ou se você preferir, as jogadoras, têm um balão amarrado em seu tornozelo. Aqui em São Paulo nós chamamos de bexiga, né? O objetivo do jogo é utilizar um golpe, ou você pode dizer um pisão. É literalmente um pisão na bexiga da adversária. Vence aquela jogadora que conseguir manter a sua bexiga intacta, ou seja, cheinha, e conseguir estourar a bexiga da oponente. Quando transportamos esse exercício para uma luta convencional, o karatê, por exemplo, observamos um golpe com o pé no sentido de cima para baixo. Chamamos este golpe de fumikome, ou seja, é um chute triturador. Se bem aplicado, ele pode causar um trauma na região que recebe esse ataque. Nas próximas telas, veremos os princípios condicionais das lutas e certamente conquistaremos uma base exemplar para explorar os jogos de oposição durante as nossas aulas de educação física. Os princípios condicionais das lutas são características comuns entre todas as lutas, artes marciais e esportes de combate. São condições indispensáveis para que uma atividade seja caracterizada como luta. Assim, quando elaborar um jogo de oposição com o objetivo de proporcionar uma experiência semelhante ao ato de lutar, o professor vai precisar ficar atento a cada um dos princípios condicionais citados aí na tela. Acompanha comigo, vamos ver cada um deles. Contato proposital, fusão, ataque e defesa, imprevisibilidade, oponente-alvo e regras. Vamos analisar nas próximas telas como cada princípio se manifesta. A imagem que você observa aí na tela apresenta a entrada de um direto. Esse é um golpe da luta conhecida mundialmente como boxe. O direto, aplicado com a mão de trás da guarda, apresenta o princípio contato proposital. Vamos ler juntos a definição desse princípio condicional. São diversas as possibilidades de contato dentro das lutas, artes marciais e esportes de combate. Qualquer parte do corpo pode realizar o contato, mas são mais utilizados os pés, pernas, joelhos, punhos, mãos, braços, cotovelos, quadril. O contato com o oponente pode ser contínuo ou intermitente. Para ser luta,
o contato proposital é uma condição. A impressão que nós temos a partir dessa imagem, que apresenta uma modalidade de esporte de combate conhecida como sumô, é que as crianças esportistas estão em uma situação de fusão, ataque e defesa. É uma tentativa de exclusão ou conquista de território. Os dois oponentes aplicam o contato com o objetivo de dominar o oponente. Diferente dos esportes coletivos tradicionais, aqui os dois atacam e defendem simultaneamente. No esporte coletivo, quando uma equipe ataca, a outra defende. Vamos ler juntos o que está escrito aí no slide. Então, fusão, ataque e defesa. É a possibilidade do ataque e da defesa ocorrer concomitantemente e, até certo ponto, fundidos. O oponente pode se defender com um braço e atacar com o outro simultaneamente. Pode se defender com a perna ao receber um chute baixo e, ao mesmo tempo, atacar com um soco com um dos braços. Isso define esse princípio condicional: fusão, ataque, defesa. Será sempre difícil prever a ação do oponente, pois a condição da luta e do jogo representado por ela possibilita a simultaneidade da ação defensiva e ofensiva. Toda previsão e estratégia pensada para a ação de lutar pode cair por terra, porque a relação entre os oponentes permite alterações de comportamento e intenções que acabam se tornando impossíveis de prevenir ou de realizar uma previsão. Assim, o princípio condicional imprevisibilidade é uma condição que decorre da relação de interdependência entre os lutadores e principalmente da possibilidade de as ações ofensivas e defensivas serem simultâneas. Os jogos de oposição, ou no contexto real, os esportes de combate, apresentam o princípio condicional oponente-alvo. Esse princípio determina o alvo no próprio oponente, ou seja, o lutador que se movimenta, ataca e defende é também a meta do adversário. Isso torna a luta totalmente imprevisível, gerando tensão principalmente para os competidores, mas também para aqueles que apreciam a disputa. A imagem dos atletas de Taekwondo apresenta um momento no qual o atleta com o colete azul acerta o alvo com um golpe giratório. Portanto, o alvo nas lutas e esportes de combate é móvel, personificado no oponente e realiza ações defensivas para impedir a pontuação pelo seu atacante. As regras e regulamentos apresentam informações importantes aos atletas e treinadores. A partir dessas informações, por exemplo, o tipo de golpes permitidos, tempo de luta, sistema de pontuação, possíveis advertências e punições, servem como parâmetros para os atletas e treinadores elaborarem técnicas e estratégias de atuação dentro do combate. Para ser luta, precisa ter regras, caso contrário, é briga. As lutas e os esportes de combate necessitam das regras para sua legitimidade. Os atletas das modalidades esportivas de combate devem seguir as regras e conhecer o regulamento das competições. Portanto, as regras fazem parte de mais um dos princípios condicionais. Chegamos ao último assunto da nossa aula: principais ações corporais das lutas. Observe as 4 modalidades que aparecem aqui na tela. Diga para mim qual é a ação motora recorrente que você observa em todas as imagens. Vou dar um tempinho para você observar. Enquanto isso, vou identificar cada uma das manifestações que aparecem aqui. No canto superior esquerdo, observamos o savate, tipo de luta desenvolvida por marinheiros franceses, muito utilizada pelas Forças Armadas da França. No canto inferior esquerdo, você observa um golpe de perna frontal realizado por um atleta de karatê. Na parte do alto, do lado direito da tela,
verificamos um golpe lateral entrando na guarda do lutador de kickboxing. E abaixo, no canto inferior à esquerda, o atleta do taekwondo projeta um golpe de perna com o objetivo de tocar o capacete do seu adversário. Responde para mim, se você reconhece a semelhança no tipo de golpe apresentado em cada modalidade. Se as imagens apresentadas na tela anterior fossem de jiu-jitsu, judô, sambo e aikido, como vocês observam nessa tela, e com os atletas promovendo algum tipo de projeção ou pegada no kimono ou alguma parte do corpo, certamente também seria possível observar, como está sendo agora, a semelhança entre diferentes modalidades de lutas, artes marciais e esportes de combate. Chamo a sua atenção para este ponto importantíssimo da nossa aula. Essas ações semelhantes possibilitou e possibilita aos pesquisadores de lutas, artes marciais e esportes de combate classificar essas modalidades em lutas de contato contínuo, lutas de contato intermitente, lutas de contato mediado por implemento fixo, lutas de contato mediadas por implemento de lançamentos e lutas de contato misto. A partir dessa classificação, conseguimos detectar as principais ações corporais das lutas e artes marciais. Caríssimo professor de Educação Física, caríssima professora de Educação Física, proponho a você pensar a possibilidade de administrar uma aula de jogos de oposição com algumas das principais ações corporais das lutas, artes marciais e esportes de combate. Na tela anterior, observamos diversos golpes realizados com as pernas. Aqui nessa tela, observamos projeções. Do lado esquerdo, acima, temos uma projeção no judô. E abaixo, o atleta de sambo, que é uma modalidade russa de combate, também projeta o seu oponente. Já do lado direito, também observamos duas boas aplicações. Acima temos o aikido e abaixo o jiu-jitsu. Nossa próxima aula vai falar sobre cada uma das classificações apresentadas e demonstrar as principais ações corporais das lutas, artes marciais e esportes de combate. Esse conhecimento abrirá um leque de possibilidades para a elaboração de aulas sobre as práticas corporais conhecidas como lutas. Na descrição dessa videoaula, eu vou colocar todas as fontes que eu consultei para construir essa aula para vocês. Tá bem? Então, para você que me seguiu até aqui, deixo o meu mais sincero agradecimento e envio um forte abraço. Os